Olá pessoal, tudo bom? Voltando às resenhas de livros, né? Bom, vou falar hoje sobre este livro aqui, Descobrindo o Islã no Brasil. A autora Carla Lima, dá pra ler? Agora dá, né? Esse livro, ele é desse ano, deixa eu ver, só checar aqui se é mesmo deste ano. Ué, não tem aqui? É desse ano. Esse livro foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava. A gente aqui no Brasil, como eu estudo o islamismo há muito tempo, eu sei que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos livros que falam sobre o islamismo. O que a gente tem aqui são traduções de autores muçulmanos, de autores ingleses, de autores americanos, de autores de outras, até cubana, de outros países que falam sobre o Islã. A gente não tem brasileiros falando sobre o Islã, a não ser que sejam sheiks, né? Tem muita literatura dos próprios sheiks, das próprias autoridades religiosas islâmicas escrevendo livros. Eu tenho alguns deles, inclusive. Mas estou falando de livros escritos por historiadores, por exemplo. Eu não conheço nenhum livro de um historiador muçulmano aqui. O que a gente tem, e eu tenho o livro, é, por exemplo, um livro sobre artigos analisando escritores e pensadores, filósofos muçulmanos da Idade Média, por exemplo. Então eu tenho um livro que foi compilado por uma professora de Islã no Brasil, professora de uma universidade de Islã no Brasil, que ela coordena uma série de artigos que fala sobre o Islã medieval, sobre os autores, Avicena, Verroá, Al-Kindi e tal, enfim, pensadores islâmicos do mundo medieval. Mas são artigos, não são livros, não é um livro, não é um livro que fale sobre o Islã, né? E essa moça aqui, a Carla Lima, é uma jornalista brasileira, ela se dispôs a rodar aí, principalmente por São Paulo e ABC, para falar um pouco sobre o Islã. Então, tem uma bibliografia razoável atrás do livro. Muitos livros eu conheço, inclusive. Tem alguns que eu não conheço. A maioria eu tenho. E ela, do que se trata esse livro? Por que eu achei interessante esse livro? Bom, primeiro eu comprei porque tem uma mulher com aquele véu na frente, com uma espécie de burca, que na verdade não é uma burca, porque não tem olhos aqui, como se fosse um fantasma. Enfim, ela tenta fazer um panorama do Islã no Brasil. Isso ela não consegue fazer. Primeiro porque ela focou em São Paulo. E eu não sei se, apesar de ela dizer no livro, ela dizendo, não sei se foi ela que disse ou se foi um dos entrevistados dela, que São Paulo seria a maior colônia muçulmana do Brasil. Eu não sei se é. Eu creio que o Paraná tem mais muçulmanos do que São Paulo. Inclusive, tem mais cidades com mesquita no Paraná do que tem em São Paulo. Até onde eu consegui averiguar. A gente não sabe porque abre e fecha o tempo todo, né? Em São Paulo, por exemplo, tá abrindo, ou já abriu, uma em Guarulhos, uma mesquita em Guarulhos também, se não abriu esse ano, em 2016, vai abrir o ano que vem. E eu fiquei sabendo disso porque eu estive numa outra cidade aí, visitando uma mesquita fora de São Paulo, e o próprio egípcio que tomava conta da mesquita me falou que estava abrindo uma em Guarulhos, que eu não conhecia, porque isso aí não vai para a grande imprensa, né? Eles não fazem propaganda dessas coisas, então a gente nunca sabe. A gente sabe só quando conversa com o pessoal. Mas enfim, o livro, eu estava lendo o livro com uma certa precaução, porque é uma jornalista, aparentemente não tinha nenhuma, aparentemente não tem nenhuma formação na área de história ou de islamismo. Foi realmente pesquisar o negócio. E eu fico com um certo receio. Eu também sou leigo, eu também não tenho formação na área de ciência, de ciência histórica, nem nada do tipo sobre o Islã. Mas eu já li bastante para saber que a chance de você falar bobagem quando você fala sobre o islamismo é muito grande. Porque o islamismo é extremamente complexo. Dependendo das fontes que você utiliza, a chance de você falar bobagem é muito grande. O livro ele é básico,
se você já é um cara que conhece a religião muçulmana, tem uma boa bagagem muçulmana, já leu muitos livros sobre isso, já sabe como é que é a formação do Islã, como é que foi feita, como é que foi revelada o Alcorão pelo profeta Muhammad. Enfim, se você já tem o básico, já conhece o básico sobre o islamismo, esse livro realmente não tem nenhum interesse para você. Mas ele tira algumas dúvidas, esclarece algumas dúvidas para o público leigo. E me parece que foi essa a intenção do livro mesmo. A intenção do livro foi mostrar ao público leigo, ao brasileiro comum, que não tem a menor ideia do que seja o islamismo, alguns preceitos do Islã. E nesse caso o livro vale bastante a pena, até porque acho que é o único livro brasileiro que fala sobre isso. Então foi uma leitura muito interessante para mim nesse sentido, de poder indicar um livro. A editora é Égira. Égira. Não, Edra com H. Eu vi por acaso esse livro, foi inclusive na feira do livro da USP. Eu vi, bati o olho e falei, preciso ler, porque faz parte de um dos temas que eu estudo. Agora, o mais interessante de tudo, eu não vou falar muito sobre a autora, que eu nem sei quem ela é. Eu sei que ela é uma jornalista, que ela mesmo conta aqui. É uma jornalista de São Paulo aqui. E ela não é muçulmana, deixar bem claro. O livro consiste de entrevistas, ela entrevista várias pessoas aqui, vários muçulmanos, várias muçulmanas que vivem aqui, alguns que vieram de fora, alguns que se converteram, alguns que moram fora, moravam aqui, foram morar fora porque se casaram e tudo mais. Faz alguns paralelos com o islamismo no Brasil e o islamismo em outros países, como no Líbano, como na Arábia Saudita e outros. Tem alguns dados interessantes sobre países muçulmanos e tal, que são dados que ela tirou basicamente do relatório da CIA, parece. Está tudo atrás da bibliografia. Entre os livros da bibliografia dela, se eu pudesse indicar para vocês o que tem de interessante aqui. Bom, esse George Blaney escreveu Uma Breve História do Mundo. É um livro que eu não li, mas eu sei que é um best-seller aí. Esses livros breve história rápida, história para quem tem pressa, essas coisas, são livros de tiro curto, né? E assim, 200 páginas você fica mais ou menos sabendo como aconteceram as coisas. Tem aqui o Capitão Mouro, do Georges Bordocan. Na verdade, esse livro é um livro de ficção. É como se fosse um romance de ficção. Ele conta a história de um certo Capitão Mouro. Os mouros são os árabes, tá? É que quando os árabes eles entraram na Península Ibérica, que eles ficaram lá durante 7, 8 séculos, eles receberam o nome de mouros. Então conta a aventura de um mouro que veio aqui na época do Brasil colônia, ele veio aqui se estabelecer no Brasil. É um livro de ficção ficção histórica, vamos dizer assim. Esse Peter Dement, O Mundo Muçulmano, é um livro muito interessante, eu tenho aqui também. Ele fala de livros de Humberto Eco. Ela fala, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O livro das religiões do Jostein Gardner, eu já fiz até vídeo aqui. O Estado Islâmico e Sua Organização, do Isbel, é um livro muito interessante. Tem um livro do Ali Kamel, que é diretor de jornalismo da Globo, aqui também ele fala um pouco sobre a relação entre muçulmanos, judeus e cristãos. Que mais? Bom, não vou ficar também muito... Tem o Orientalismo, do Eduardo Said também, que é um autor palestino. Tem alguns livros interessantes. Tem filmes que ela recomenda e tem artigos na internet. O mais surpreendente de todos, o que me deixa até, antes de terminar, salut para vocês. Hoje é champanhe, porque eu estou gravando isso durante o Réveillon. Então eu mereço. O final, a conclusão dela, a conclusão dela é perfeita. Assim, se eu tivesse... Eu já li muito sobre o islamismo, muito mesmo. E tenho muito para ler. Tenho pelo menos em torno de 100 livros aí para ler ainda sobre o Islã, que eu ainda não li, já comprei. A conclusão dela é perfeitíssima. Eu não sei se ela leu muito mais do que ela colocou na bibliografia aqui, ou se ela teve uma percepção muito
muito precisa daquilo que dos problemas do Islã atual. A definição dela, a conclusão dela é perfeita. É a mesma, exatamente a mesma conclusão que eu tenho sobre o Islã. Então, é um livro que tem esse ponto alto aí. A conclusão dela é perfeita. Então, ela fez bem o trabalho de casa. Eu não vou ler, claro, que é a conclusão, porque vocês vão ter que, se vocês se interessam, vocês vão ter que comprar o livro. A minha ideia aqui não é fazer resumo do livro. Eu estou fazendo uma resenha e estou indicando o livro para vocês. Se vocês se interessarem, vocês vão atrás do livro, comprem e leiam. Tá bom? Então é isso aí. Foi um livro surpreendente para mim. Para mim, me surpreendeu porque eu não esperava que acontecesse isso aqui no Brasil. É difícil, mas então aconteceu. Felizmente. Tá bom? Então, se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no canal para receber os vídeos, tem a opção ali, inscrever-se no canal. Você tem que clicar depois no sininho para poder receber as atualizações. E aí, nesse caso, o YouTube vai te mandar uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Lembrando que essas resenhas de livros que eu faço aqui é uma parte do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu e-mail está sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.